Queridos irmãos, boa noite. Que todos sintam-se bem acolhidos e com muita alegria. Para nós, que também possamos nós sair daqui com mais felicidade e mais compreensão da vida. Eu sempre gosto de lembrar que a presença de vocês é muito importante para a gente, porque aquele velho recado que Jesus passou para nós, quando uma ou mais pessoas estiver falando, pensando com Ele estará conosco. E com certeza a gente começa a sentir uma paz nos ocupando a mente, uma paz nos proporcionando equilíbrio, harmonia, amenizando a labuta do dia, que é árdua para todos nós, mas estamos aqui para nos fortalecer. A nossa mesa hoje está composta de nossa irmã Isabel, colaboradora da casa, para a prece de início, nosso irmão Orlando Melo, que é daqui do nosso co-irmão aqui no Engenho do Meio, Jesus e Kardec, Verdeginho na direção, e nossa irmã Alzeni para a prece final. Sem mais delongas, vamos ouvir a prece inicial com nossa irmã Isabel. Meus irmãos, leva-nos a nossa conceptual para entrarmos em prece e assimilarmos na noite de hoje os ensinamentos que será proferido pelo nosso irmão aqui presente. E com a permissão dos Espíritos de luz, nós abrimos nossas mentes para assimilarmos melhor a fé em Deus e vamos rezar a prece que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair nas tentações, livrai-nos do mal, só teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, que assim seja. Com essa prece, devolvo a palavra ao nosso irmão que está dirigindo os trabalhos na noite de hoje. Assim, em nome de Deus, Jesus, Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, Fabiano de Cristo, mentor da nossa casa de oração e trabalho, rogamos a espiritualidade maior para dar por iniciada a reunião na noite de hoje. Mas eu lembrei que os celulares deixem no modo silencioso eu desligo. Vamos ouvir nosso irmão Orlando. Queridos irmãos, eu trago do nosso centro amado Jesus e Kardec muita paz, muita luz, um abraço fraterno para todos vocês que fazem parte desse centro. Hoje o tema é interessante, é sempre perfeito. Eu vou me levantar um pouquinho porque eu não gosto de falar muito sentado, não sei de vocês. O quanto é difícil hoje, no mundo que vivemos, sermos perfeitos. Eu vou contar uma ligeira história para vocês entenderem a profundidade desse assunto. Certa feita, o homem estava em sua terra, arando a sua terra, quando de repente, por vários anos, ele constatou que aquela terra não era mais produtiva. Ficou desesperado. Tem uma mulher, tem um filho, tem uma filha, e a mulher estava grávida ainda de um filho, que ainda ia nascer.
E ele ficou atormentado com isso. Pediu a Deus algum auxílio, que viesse do céu as chuvas. Não chegou nenhuma chuva para arar a terra. Que as flores crescessem, e não cresceu nenhuma flor. E nesse desespero de causa, ele falou para a esposa grávida e para os 2 filhos que ali estavam, queria sair mundo afora para tentar arranjar algo para dentro da sua casa. Pediu licença, pediu aos bons espíritos daquele momento que auxiliasse e saiu mundo afora. Andou por anos e anos procurando emprego e ninguém dava emprego para esse cidadão. Passou por fazendas e mais fazendas e todos fechavam as portas. 10 anos se passaram e essa pessoa não tinha voltado mais para casa. Ele continuou andando naquela busca incessante de colher algo que trouxesse para as suas famílias, para a sua própria filha, para o seu próprio filho, para aquele filho que ali ainda ia nascer. E nada conseguiu, até se deparar com um canto em que foi acolhido pelo patrão. E o patrão, olhando aquele desespero daquele homem, disse: entrai e trabalhar. Ele disse: Senhor, eu não quero que você me pague agora, eu quero que você me pague no final do meu trabalho. Se o senhor gostar, me dê quanto eu mereço. Ele trabalhou por longos anos ainda, passaram-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. No final ele disse: patrão, agora eu quero voltar para a minha casa. E o patrão olhou para ele e falou: você tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Eu quero voltar para a minha casa, para o encontro dos meus filhos. Deixe-me voltar. Já passaram por aí uns 17 anos. 17 anos que não via nem mãe, que não via a esposa, a filha, o filho, aquele recém-nascido também, não sabia nem qual era a sua feição. E o patrão disse: eu vou pagar você, mas eu tenho uma coisa a te falar. Tu podes fazer uma escolha. Tu queres o teu pagamento em dinheiro, ou tu queres que eu dê 3 conselhos para tu voltares para casa e aplicares esse conselho a todos os teus familiares e seres felizes para sempre, seres perfeitos para sempre. E ele pensou e viu aquela cena horrível dos filhos passando fome, da mãe necessitando de ajuda, da mãe dos filhos, né? Ele disse: meu Deus, o que é que eu faço? Pediu orientação à espiritualidade, e a espiritualidade informou para ele: pede conselho. E ele aceitou o conselho. Patrão, eu não quero salário não, eu quero o seu conselho. O que é que o senhor gostaria de me dizer? Ele disse: eu vou te dar 3 conselhos. O primeiro conselho de todos: não desvia jamais o teu caminho, segues reto pela tua vida, não procura os caminhos mais fáceis, procura aquele caminho que te leve à tua própria felicidade. Não vai para os caminhos errados, não encurta teu caminho, segue em frente, que Jesus sempre estará contigo. Ele olhou para ele e disse: que maravilha. E qual seria o segundo conselho? Ele disse: não te perturbes com o que as outras pessoas pensam de ti. Não te perturbes com os problemas alheios aos teus. Se passares por algum problema que não seja teu, que seja, por exemplo, uma algazarra, alguma coisa que não tenha nada a ver contigo, que tu não possas ajudar, não vai em busca desse problema, porque tu nada ali vais fazer. Ele olhou assim: puxa vida. E o terceiro conselho? O terceiro conselho, esse é o último e é o mais importante de todos: sedes paciente. Tenha paciência. Não procures fazer as coisas alvoroçadamente. Não te irrites. Tenha calma. Espera que tudo passa e um dia você vai saber por que passou. Ele agradeceu: mas antes eu vou te dar um pão. Este pão que eu estou te dando, tu vai levar para a tua residência, que na época faziam aqueles pães nas próprias fazendas, foi enorme. Tu leva para a tua família e não comes no teu caminho, só deixa para comer com os teus entes queridos. Ao chegar em casa, junto da tua esposa, dos teus filhos,
pode partir o pão e ali você pode cear, pode fazer a sua refeição. E ele voltou para casa com aquele pão na mochila, passou por vários caminhos, chegou a um certo ponto em que uma estrada tinha uma bifurcação, e veio de lá uma pessoa e disse: meu amigo, tu estás indo para onde? Ele disse: vou para tal lugar. Ele disse: então faz o seguinte, vem por aqui que é bem mais pertinho. Se tu fores por cá, tu vai demorar dias e dias até chegar lá. Vamos por aqui, venha comigo que eu te deixo lá na tua casa. Vamos, venha. Ele lembrou-se do primeiro conselho daquele patrão: segues o teu caminho e não desvia de maneira alguma. Ele, não, muito obrigado, eu prefiro ir por aqui. O outro seguiu e ele continuou o caminho. Mais algum tempo depois, ele encontrou uma casinha onde era o recolhimento das pessoas que por ali passavam. Ele chegou lá na cabana e disse: olha, eu quero quarto para dormir. E o moço disse: olha, aqui há algum problema, nós temos um quarto apenas, mas as pessoas que por aqui passam sentem muito medo, mas eu preciso dormir para depois continuar o caminho. Ele disse: tá bem, entra, pode dormir. Ela entrou. Certo momento da noite, houve uma gritaria incrível, gritos de socorro, pauladas na parede, pedras jogadas nas paredes, cadeiras derrubadas, um barulho terrível. Ele dentro do quarto, doido para dormir, pensou: vou sair para ver o que é. Mas lembrou-se daquelas palavras do patrão. E o patrão falou para ele: se não for para ajudar, não te preocupes que isso vai passar. Ele não iria ajudar, ele ia verificar apenas o que lhe estava acontecendo, apenas a curiosidade humana. Ele recuou, deitou-se. No outro dia, ao se acordar, o patrão: você não se acordou com aquele barulho todo? Cadeiras sendo jogadas, pedras sendo jogadas nos vidros, e você mesmo assim não se levantou para vir? Não, aquilo não me dizia respeito. E você fez muito bem, porque aqui existe um filho meu que mora aqui no sótão, e tarde da noite às vezes ele tem com uma loucura quebrar tudo aqui dentro de casa, e muitos que vieram ver o que estava acontecendo, ele matava. E você veio por qual caminho? Aí eu vim por tal caminho. Você não veio para aquele mais curto? Não. Você fez muito bem, porque se você viesse por aquele caminho mais curto, 5 pessoas estavam ali aguardando quem ali passasse, e passou um cidadão, coitado, ele foi massacrado pelos 5 e morto. Ele lembrou-se daquelas palavras do patrão, que seguiu seus conselhos. Daí ele foi para casa. Ao chegar em casa, bem pertinho, já à noite, bem escuro, lá de longe, ele viu a figura da sua esposa sentada no terracinho, e de repente veio junto daquela esposa, da sua própria esposa, da sua mulher, um homem alto, forte. Sentou junto dela e começou a beijá-la, acariciá-la, apertá-la, abraçá-la. E ele, com aqueles olhos cheios de ciúmes, olhou para si mesmo e disse: eu vou matar os dois. Não é possível que eu esteja vendo isso. Pegou a peixeira que estava na sua bainha, sacou a peixeira e foi ao encontro dos dois que estavam juntos se beijando. Quando de repente lembrou-se da palavra do seu patrão e recuou. Disse: não vou fazer isso, é a minha esposa, vou deixá-la viver. Amanhã eu vou lá, falo com ela e vou embora, sigo meu caminho, e que ela fique com aquele homem, moço, aquele jovem. Voltou a dormir debaixo de uma árvore. No outro dia de manhã, ele foi até a casa. Ao chegar na casa, bateu, e quem abriu a porta? A esposa. Ficou super feliz por ter vindo chegar e disse: amor, eu tanto te espero. Ele disse: calma, primeiro me responda, quem é aquele homem que estava lhe abraçando ontem à noite? O homem? Sim, ontem à noite aqui no terraço tinha um homem lhe abraçando, lhe beijando, lhe acariciando. Quem era aquele sujeito? Era o nosso filho. Então veja só, ele voltou atrás, e ele pensou: se ele tivesse batido, pegou aquela faca
e indo de encontro àquela mulher, e tivesse matado os dois, teria perdido a mulher e seu filho. Foi quando ele lembrou, graças a Deus. Então, às vezes, a gente segue nossos caminhos, desviamos, voltamos, recuamos, e às vezes essas intuições que nós temos na nossa mente é vida lá do alto, do nosso patrão maior, do nosso Pai Celestial, nosso Deus. Aí o que foi que ele fez? Com aquela alegria, abraçou o filho, abraçou a esposa, os outros dois, sentaram-se à mesa e ele foi partir o pão. Ao partir o pão, quando ele abriu, lá estava o pagamento de todos os seus dias de trabalho da fazenda. Então, o que eu queria dizer isso com vocês? Para sermos perfeitos, bastamos seguir as leis do nosso Senhor Jesus Cristo, por que não? Para ser perfeitos, vamos tirar de nosso íntimo a vaidade, o orgulho, a ambição. A ambição às coisas materiais que tanto nós buscamos. O orgulho e a vaidade por fazermos algo que achamos importante. Vamos tirar isso de nossas mentes. Seguimos aqui a seguinte situação. Eu selecionei para vocês 9 itens desses seres perfeitos. O primeiro, caracteres da perfeição. Quais seriam os caracteres da perfeição? Amai os vossos inimigos. Esse é o principal caractere da perfeição. Amar os nossos inimigos. Se nós não conseguirmos amar os nossos inimigos, estaremos longe de sermos perfeitos. Essa é a primeira etapa. Como é que a gente vai amar aquelas pessoas que nos fazem mal? Mas se queremos atingir a perfeição, nós temos que fazer isso, por que não? Vamos procurar então nos melhorar intimamente, olhar para aquela pessoa que nos odeia, talvez, e ao invés de odiá-la também, fazermos orações em sua homenagem, para que ela abrande o seu coração. Esse é o primeiro passo para sermos perfeitos, por que não? O segundo, como seria o homem de bem? O que é o homem de bem? No sentido de sermos perfeitos. O homem de bem é todo homem que tem como seu princípio maior a caridade. Esse é o homem de bem. E eu vi que nesse centro, pelo que o nosso irmão aqui acabou de falar, o que não falta é a caridade. Graças a Deus. O terceiro, os bons espíritas. O que seriam os bons? Será que nós somos bons espíritas, meus irmãos? Será que nós podemos dizer, eu sou um bom espírita ou somente espírita? Será que nós escutamos aqui, nós levamos para os nossos lares, para os nossos trabalhos? Ou será que ao sairmos daqui nós esquecemos tudo o que escutamos, o que falamos e fazemos tudo o inverso? Ao chegarmos em casa, será que nós iremos beijar os nossos pais? Será que nós iremos dizer eu te amo para a nossa mãe, para o nosso filho, para o nosso esposo, Será que vamos abraçar realmente aquelas pessoas que vivem próximo a nós, sem nenhuma má intenção? Porque hoje em dia, às vezes, você dá um abraço a alguém, aquilo ali é criminoso para alguns, mas para outros é o transportar de nossas emoções. E o quarto, a parábola do semeador. Quem não sabe aqui a parábola do semeador do nosso Senhor Jesus Cristo? O homem saiu a semear. Ele era o semeador. O semeador esse que estava distribuindo sementes, se olhar para onde estava colocando, estava apenas semeando, estava purificando todo aquele ambiente de sementes. Onde ele passasse, ele jogava as sementes. Passou por um terrenozinho, ao longo do caminho, e ficou soltando aquelas sementes na areia mesmo, fofa. E vinham aqueles pássaros, e os pássaros olharam assim, ouviram aquelas sementinhas, pegou cada um e foram comendo as sementes, e as sementes foram embora, desapareceram daquela estância. Mais um pouco tempo, aquelas sementes caíram nas pedras. Lá nas pedras, ele estava jogando aleatoriamente, não queria saber se a pessoa era ruim, se não era, se o terreno era bom ou não, ele apenas estava a semear. De repente aquelas sementes caíram nas pedras, e por cair nas pedras, aquele terreno fofo, as sementes cresceram,
Mas o sol esquentava as pedras, e por isso mesmo esquentava também aquelas flores, aquelas plantas que estavam nascendo. E com aquele sol a pino, as sementes secaram. Passou-se mais um pouco, e as sementes caíram nos espinhos. Ora, quando a semente caiu nos espinhos, nasceram os espinhos, juntamente com as plantas da semente. E daí os espinhos sufocaram aquela semente. E as sementes com certeza não iriam germinar jamais, iriam ali morrer. Mas um pouco, aquela semente que eles estavam jogando assim aleatoriamente, caiu na terra boa. Foi aí que deu frutos, e muitos frutos. Aquelas sementes nasceram, brotaram, viraram frutos maravilhosos, que iriam perpetuar por longos anos. E o que é que isso tem a ver com nós espíritas? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O que seria, por exemplo, ao longo do caminho, o que seria isso para nós, aquela jogada das sementes? São aquelas pessoas que escutam a palavra, mas não têm atenção. Apenas escutam, mas não dão atenção. Aquilo que nós estamos falando, que nós estamos pregando em nome do nosso Jesus Cristo, entra nos ouvidos e sai pelo outro, e elas não têm atenção. Estou com atenção, quando eu cheguei aqui, que o nosso amigo estava conversando comigo, ele disse: estou com atenção na novela, nos filmes. Aquilo é bobagem por enquanto, não estou nem aí para isso. São aquelas pessoas que, em relação às sementes, estavam ao longo do caminho. E aquelas que estavam nas pedras, aquelas pessoas que recebem a palavra com tanta alegria. Meu Deus, que coisa linda ele está falando, que emoção eu estou sentindo ao ouvir essas palavras. Mas a momento sequer, ou qualquer, que haja alguma perturbação em sua vida, ela esquece aquilo que foi falado e volta ao estado inicial. Aquilo que foi falado se perdeu. E aquelas outras que caíram no espinho, aquelas sementes que caíram no espinho, o que tem a ver conosco? São aquelas pessoas que vêm ao centro, escutam a palavra, observam todos os movimentos, agem com alegria, com satisfação, levam para casa essas palavras, mas em algum tempo depois, o brilho ofuscante das riquezas, dos bens materiais, das coisas boas do mundo, entre aspas, que elas acham que sejam, faz com que tudo aquilo que escutaram se perca, e elas esquecem do que escutou. E por fim, vem aquelas pessoas que escutam a palavra e as praticam. E como é que são aquelas pessoas que escutam as palavras que aqui são proferidas e as praticam? São as pessoas que estão ali fazendo um serviço daquele quadro. Eu vi 41 opções maravilhosas. São aquelas pessoas que esquecem um pouco de si e verificam o mundo lá fora. Porque quando a gente se lembra tanto de nós mesmos, nós nos perdemos no caminho do nosso Senhor. De tanto nós nos ligarmos às coisas só nossas, nós nos perdemos diante do firmamento, diante da imensidão que existe em nosso redor. Quando nós nos preocupamos apenas com os nossos afazeres, nós estamos errando em relação ao nosso colega que está precisando de ajuda. Quantas e quantas vezes chegamos no trabalho preocupados apenas com o nosso horário, quando outras pessoas chegam preocupadas com o que passou em sua casa, e nós não damos nenhuma importância. Quantas e quantas vezes nós vimos aqui ao centro e passamos um pelo outro, e nós não falamos nem por aquelas pessoas que aqui estão. Outras são recebidas com abraços, com aperto de mão, e quando chega lá fora, esquece aquele aperto, aquele abraço que você deu aqui dentro do centro. Quantas e quantas pessoas fazem isso? Muitas pessoas. Quantas e quantas pessoas apenas se lembram do pão que come a cada dia e ficam preocupados com o horário de chegar na empresa, com o horário de fazer isso, de fazer aquilo, e esse horário fica, infelizmente eu estou até olhando pelo meu, fica a mercê da nossa vontade de querer mais um pouco, vontade de dormir mais um pouco, vontade de abraçar mais um pouco os nossos filhos. Certa feita, um homem e uma senhora eles eram advogados,
e tinha um filho. O filho tinha 3 anos de idade. E esse casal só se preocupava com o trabalho, só se preocupava em ganhar. E eles eram riquíssimos. E o filhinho lá só tinha um filho único, 3 anos de idade. E esse casal hoje ele vive, eles são evangélicos, eles vivem dando palestras e mostrando o que aconteceu com ele. E graças a Deus, a gente escuta e guarda e pratica. Então eu tive a oportunidade de escutar o que ele nos falou. Certa feita, essa criança estava em casa agoniada porque o pai não tinha chegado ainda, a mãe também não tinha, eles estavam com a babá e pediu a babá: que horas o pai chega? Meu filho, eu não sei o horário que o seu pai chega, ele trabalha tanto, ele é advogado, sua mãe também é advogada, eles estão na rua trabalhando, mas eu estou com o meu carrinho aqui. Ele tinha um carrinho que era preferido dele, era um caminhãozinho, era um caminhão de madeira, quebrou a roda. Eu queria tanto que meu pai chegasse para consertar essa rodinha comigo. Como eu queria que ele chegasse agora. Depois de um certo tempo, próximo a dormir, chega o pai: olha, teu filho quer falar contigo, disse a empregada. Ele entrou no quarto: diga, filho, eu estou morrendo de cansado, eu quero ir para a cama, eu quero dormir, me deixe logo, mas fala o que você quer. Deus te abençoe, meu filho. Não, pai, eu quero falar com o senhor um negócio. Dá para o senhor parar um pouquinho e ajeitar a roda do meu carro comigo? O pai olhou assim para ele: meu filho, um caminhão velho desse, amanhã eu compro um caminhão novo e lhe dou. Para que você se preocupar com essa rodinha que aí está quebrada, se eu posso te dar o que você quiser, caminhões e caminhões de plásticos, grandes, pequenos, o que você quer. Eu quero que o senhor pare um pouquinho para consertar comigo essa rodinha. Não, amanhã eu compro para você um caminhão. Seguiu para dormir e o filho lá chorando ficou. No outro dia: pai, dá para o senhor consertar? Meu filho, eu estou atrasado para o meu trabalho, dá licença, tchau, Deus te abençoe. Saiu. A mãe também saiu com o pai. Cada um foi para os seus afazeres e deixou aquele filhinho de 3 anos em casa, louco para dar um abraço, louco para receber um beijo, louco para dizer: pai, eu te amo, mãe, eu te amo, e escutar isso dos seus pais. Passaram-se horas. O filho disse para a empregada: vamos descer, eu quero brincar um pouquinho lá embaixo. A empregada: vamos descer, meu filho. Desceu com ele a babá. Ao chegar lá, não sei por que cargas d'água ele estava, de repente, olhou para o outro lado e quis atravessar a rua sozinho. Largou a mão da empregada e atravessou a rua sozinho. Veio um carro, bateu na criança, a criança caiu ao chão. E a empregada desesperada ligou para os pais. Aí os pais tiveram tempo de ver o filho. Saíram apressados dos seus trabalhos, decidiram não trabalhar mais esse dia e foram ao hospital ver o filho. Quando chegou lá: olha, o seu filho está em estado muito grave, está aqui na UTI, mas eu preciso falar com ele, me deixe então, olha, você seja breve. Aí ele entrou na UTI. Parece uma coisa incrível, mas isso foi verdade. O filho estava esperando que o pai chegasse. Olhou para o pai com aqueles olhos de dor e disse: pai, nem deu tempo a ajeitar o meu carrinho. Depois de algumas horas faleceu. Então veja o tempo que a gente tem desperdiçando. Será que nós somos perfeitos com relação à nossa criação com nossos filhos? Será que nós somos perfeitos como marido, como esposo? Será que nós somos perfeitos como pai, como mãe, como filho até? Seres perfeitos, é isso que Jesus Cristo pregou e ainda prega em nossos corações. Sede perfeito como é o nosso Pai lá do céu. Como é difícil chegarmos a isso. Estamos no número 5, o dever. O que é ter dever? O dever é interessante, é a obrigação moral. O 6º, a virtude. O que é a virtude? A virtude, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, é ser bom, caridoso, amoroso, modesto, ser uma pessoa digna de ser chamado filho de Deus. Isso é a virtude. Será que ser bom somente basta? Será que você ser bom apenas
é o suficiente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ser bom é uma virtude. E é uma virtude, graças a Deus, que existem pessoas boas nesse planeta. E essas pessoas boas acolhem aquelas outras pessoas que ainda estão no caminho. Aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, de apoio. Como vocês fazem aqui, levando às pessoas mais necessitadas o sopão, levando aos 4 cantos onde existem aquelas velhinhas necessitando de um amor, de um carinho, e vocês chegam lá dando palavras. Palavras não são somente palavras, são emoções, são sentimentos que a gente traz consigo e quer desabafar para o outro. Agora, poucas pessoas sabem escutar essas palavras. 7. Os superiores e os inferiores. Rapaz, isso é uma coisa muito séria. Eu sei que existem pessoas aqui que podem ter a sua empresa, pode ser o diretor, pode ser o presidente de uma empresa, sei lá, pode ser que exista, e acham que as outras criaturas são inferiores a eles por estarem num escalão mais baixo. Mas para Jesus não existe superior nem inferior. Só o nosso Deus é verdadeiramente superior a todos nós. Para Jesus nós somos todos iguais. Apenas Ele pede aquela pessoa que está exercendo uma função superior, que exerça com dignidade, que exerça com amor, que veja as pessoas que são comandadas de uma maneira diferente, não como escravos, mas sim como colaboradores do seu patrimônio. Por fim, o homem no mundo. O que seria o homem no mundo? Meus queridos, nós estamos no mundo. E como é que nós iremos reagir nessa situação? E que o nosso irmão que aqui estava a falar, comparou aos campos de futebol, aqueles jogos mortais da época de Nero. E é verdade, pode ser, por que não? E hoje estamos voltando, não tem o MMA, se não me engano, né? Aquelas pessoas que vão ao ringue, ganhar milhões de dinheiro, para tirar sangue daquela outra criatura um pouco mais fraca que ele. E a gente torce, a gente vibra, vai e bate mais, vai aqui. Então tem aquelas pessoas que ainda não é tão perfeito assim. Será que quando a gente vibra com a derrota de alguém, será que nós somos perfeitos? Nosso time é campeão, mas quantas e quantos jogadores choram depois que o seu time perde? E você se alegra com isso porque você viu o seu time campeão. Será que nós somos perfeitos em relação a isso? Você já pensaram nisso? Quem é que assiste aqui o programa de Faustão? Acho que você deve ter visto alguma vez Perdida. Não tem aquela parte do programa de Faustão que é de vídeo cacetado. Meu Deus do céu. O cara vai e leva o barco, morre de rir. O outro vai cair do telhado, aplaude, ri pra caramba, porque acha aquilo engraçado, aquele sofrimento. Está lá o pessoal enganchado numa corda, vai atravessar de um rio para outro, a gente sabe como o coitado vai cair, e a gente torce para que caia logo, para a gente começar a rir. Veja onde está o nosso patamar de perfeição. Estamos bem longe dela. Meus queridos, cuidar do corpo e da mente. Ora, como isso é importante. Eu vou parar um pouquinho para dizer a vocês uma história. Há uns anos atrás, eu pesava 89 quilos. 89 quilos. Eu não... A senhora olhou para mim assim de lado, né? Eu não queria... Eu não gostava do meu jeito. Ora, se você pesa 89 quilos e gosta do que você é, parabéns. Seja feliz com o que você está vendo, com o que você está sentindo. Mas eu olhava para o espelho e me via de repente assim, aquela do chão aqui, uma barriga enorme. Era isso aqui. Isso é sério. Eu estava com a foto, mas infelizmente eu não trouxe para casa. Então nessa situação, aquela barriga imensa, eu olhava para o canto, olhava para o outro, de repente para atacar o sapato, era uma dificuldade imensa. Não tinha condições de fazer esse movimento. Olha, era da televisão para a cama, da cama para a televisão para a cama, da cama para a televisão. Quando estava em casa, quando ia para o trabalho, pegava o carro direto para o trabalho. Jamais. Ia comprar o pão, pegava o carro e ia comprar o pão. Era difícil eu caminhar.
Os pés dessa altura, inchados. Veja só que situação. Bebia. E por que não bebia? Mas bebia bastante. Por que não dizer isso? Não tenho vergonha de dizer a vocês, porque hoje, graças a Deus, eu não bebo nem fumo. Porque eu fiz uma escolha. E a primeira escolha que eu fiz foi: eu vou lutar para atingir o que eu quero. Não é que esse corpo seja perfeito, mas o que eu acho que seja bom para mim. E comprei uma bicicleta. Na época, R$500. Lá vai eu, peguei a bicicleta, paguei 5 prestações terríveis, mas eu vou conseguir. Peguei a bicicleta todos os dias, pedalava lá naquela Vila do Moarão, vocês já conhecem, lá no Barro. Todos os dias eu circulava, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu comecei a ver que estava me sentindo bem. Eu comecei a ver que estava mais leve para tudo, para caminhar, para ir ao trabalho, para me sentir bem dando aula, que eu sou professor de matemática. Rapaz, era uma coisa maravilhosa. Eu me sentia, eu estava estressado, aquela gordura, os alunos gritando, chegou o gordo, quando eu olhava para o canto, aquela raiva. Mas aquilo tudo foi passando, eu fui chegando nas aulas, não estava mais pensando em me acordar, porque quando eu ia me acordar, eu pensava: meu Deus, lá vai eu para o trabalho de novo, cansado, tanto fisicamente como espiritualmente falando. Resolvi esse problema. Faltou um problema a mais a ser resolvido: o da alma. Esse era. Passei 21 anos casados. E nesse período de 20 anos casados, antes de me casar, eu era espírita desde os 5 anos de idade. Minha avó me levava para o centro espírita chamado Centro Espírita Paz, Luz e Harmonia. Vocês já ouviram falar? Lá no Barro. Todos, santa semana, vinha minha avó comigo, 5 anos. Eu fiquei com isso até os 21 anos, quando me casei com 22 e abandonei o centro. Foram 21 anos de casado, de sofrimento, de amarguras, depressões, de problemas. Eu não conseguia crescer, nem espiritualmente, nem financeiramente, era uma tortura. Separei, aí veio o processo de eu querer mudar a minha situação espiritual, que é justamente esta: cuidar do corpo, já estava cuidando, faltava cuidar da alma. E foi nesse período que eu voltei ao centro. Vocês não sabem como eu me sinto bem no Jesus de Kardec. É uma maravilha chegar lá, ver aquelas pessoas que lá, quem foi lá foi cordeiro, ver aquelas pessoas que lá estão, pessoas simples como nós, pessoas que têm amor apenas para oferecer ali naquele local, assim como vocês estão nos oferecendo agora. Porque jamais pensem que vocês são importantes para aquelas pessoas que aqui chegam para falar com vocês. Vocês são muito mais importantes do que nós mesmos, porque vocês estão nos transmitindo energia. Essas cadeiras que estão vazias estão sendo ocupadas por espíritos que nós não estamos nem percebendo pela nossa visão material, mas aqui está recheado de espíritos de luz, estão recheados de espíritos bons, dos seus guias protetores e também dos seus obsessores. Eles estão aqui com vocês, escutando a nossa palavra. E graças a Deus vocês aqui vieram, porque eles, escutando o que vocês estão ouvindo, eles podem se modificar. Então, meus queridos, ao voltar ao centro espírita, eu comecei a melhorar, não só mais fisicamente, como espiritualmente falando. Então eu trago a vocês também um processo bem interessante. Vocês já ouviram falar em Madre Teresa de Calcutá? Já. Muito bem. Certa feita, a madre estava lavando os pés de um leproso. Aí chega aqueles repórteres chatos, tem repórter que é chato a beça mesmo, né? Inconveniente. E perguntou: madre, posso dizer uma coisa à senhora? Em particular, tirou o microfone e disse para ela: olha, nem por $1 milhão eu fazia isso que a senhora está fazendo, lavando o pé desse leproso. E ela olhou para ele com aquele olhar manso. Você olha as pessoas boas pelo olhar manso, aquele olhar de luz. Olhou para ela assim, para ele assim, e disse: eu também jamais faria isso, eu faço de graça. Então são essas pessoas que podemos classificá-las como sendo perfeitas, por que não dizer isso? Chico Xavier
Ah, o que Chico Xavier fez, isso é brincadeira. Certa feita estava Chico Xavier chegando no seu centro, aquela fila imensa de pessoas para pegarem aquelas cestas básicas. Lá vai Chico com o amigo. O amigo disse: Chico, eu tenho uma coisa para te falar. O que é? Está vendo aquela moça ali? Aquela moça não precisa não, Chico. E todos os dias eles também estão aqui para receber a cesta. Chico olhou para ele e disse: não te preocupas, ela está treinando para quando voltar. Então veja que palavras Chico transmitia sempre. Outra feita estava Chico dando uma palestra em seu centro. Tinha um camarada lá atrás que estava agoniado de escutar as palavras de Chico. Já estava aborrecido, porque Chico falava bem baixinho, bem mansinho. Aí disse: Chico, olha, dá para você falar mais baixo, mais alto, porque a gente não escuta nada, e às vezes o que tu fala é uma besteira, é uma porcaria. Eu queria que você falasse coisas mais concretas. Chico olhou assim para ele e deu vontade de responder imediatamente aquela ofensa. Aí Emanuel ao seu lado: Chico, antes de responder, toma um copo d'água, bota água na tua boca e só engole depois que a vontade de responder passar. E foi isso que Chico fez. Então tantas e tantas coisas passam em nossas vidas e a gente tem vontade de rebater de imediato, ou como temos, aquela raiva vem de baixo para cima, com vontade de a gente responder à altura daquelas ofensas que estão feitas contra nós. Mas como somos espíritas, nós estamos procurando sermos perfeitos. E se estamos procurando sermos perfeitos, por que não pensarmos no nosso centro nesse momento? Por que não pensarmos o que faria Jesus nessa situação? O que faria Jesus com os nossos problemas? O que faria Jesus com os nossos problemas? Lá no centro Jesus e Kardec chegou um irmão que eu gosto demais dele. Ele tem um abraço que quando a gente recebe aquele abraço, fica guardado no peito. Eu acho que a gente vai dormir com o abraço do rapaz. É impressionante. E ele disse uma coisa maravilhosa. Ele disse que Jesus é como se fosse uma cana de açúcar. Já ouviram falar disso? Essa comparação? Jesus é uma cana de açúcar. Quando ele falou isso no plenário, eu digo: meu Deus do céu, esse cara está ficando maluco. Comparar Jesus a uma cana de açúcar. Eu deixei que ele continuasse a falar. E ele disse: Jesus é como se fosse uma cana de açúcar. A cana de açúcar, como é que ela é? Ela é queimada, ela é cortada, ela é arrastada, ela é esmagada, mas nunca perde a sua doçura. E assim é Jesus. Por isso que Jesus é perfeito. Eu não acredito piamente que Jesus tenha entrado no templo e tenha quebrado aquelas cadeiras que estavam no lugar. Eu não acredito nisso, porque ele era puro. Ele era só amor, ele era só carinho. Ele não tinha revolta, mesmo sabendo que o outro estava errado. Porque Jesus sabia de todas as nossas intenções. E porque ele iria se irritar com aquele procedimento, se com os outros ele falava calmamente. Jesus, eu penso também, que naquela hora da cruz, por que Jesus disse: Pai, por que tu me abandonaste? O Pai nunca abandonou ninguém. Como é que iria abandonar o seu próprio Filho Jesus Cristo? Eu fico às vezes a pensar, me perdoe sua opinião particular. Será que Jesus realmente falou aquilo? Pai, por que me abandonaste? O Pai jamais abandonaria o seu próprio Filho, principalmente Jesus Cristo. Ele não abandona nenhum de nós. O que nos falta na realidade é termos um pouquinho de fé. Esse pouquinho de fé que está nos faltando. Do tamanhozinho de um grãozinho de arroz. Muito arroz. Vamos diminuir. Mostarda. É melhor. Certa feita, vocês já ouviram falar daquele monte Aconcagua? É um monte bem grande, gigantesco. O homem estava escalando o monte Aconcagua. E lá vai ele escalando, sozinho. Quando faltava 100 metros para chegar ao topo, ele despencou em queda livre.
nada estava segurando quando ele estava despecando, a não ser uma corda que estava segurando aqui a região da cintura, que sempre os alquimistas, eles utilizam essa proteção, e ele despecando em cada livre, despecando com aquele cinto pendurado aqui, segurando aqui a cintura, chega a um certo ponto que ele sente aquele cinto quase partir ao meio, e ele fica lá debruçado, muitas e muitas horas, chegou a noite, uma escuridão completa, não se via nada, um frio terrível, e ele se acordou, e ele olhou aquela situação, aquela dor no seu tórax, e disse: meu Deus, o que foi que aconteceu comigo? Salva-me, Senhor, dai-me a tua mão, tira-me daqui, Senhor. E o Deus, naquela intuição, que nós todos somos médios intuitivos, por que não dizer isso? Recebeu aquela mensagem: corta a corda. E ele continuava: mas me tire daqui, por favor, vê alguém me salvar, pede para alguma pessoa um helicóptero, me salvar daqui, me tirar dessa situação. E ouviu de novo aquela voz: corta esta corda. Infelizmente, ele foi encontrado 2 dias depois, morto, pendurado, congelado, a apenas 2 metros do céu. Então, quantas e quantas vezes nós não largamos essa corda que nos amarra? Quantas e quantas vezes, por medo, nós nos soltamos nos braços de Jesus, nos braços da nossa vida, nós não seguimos em frente, nós não olhamos para frente, só olhamos para trás, com medo que aquilo que já passou venha nos atingir de novo. Isso acontece muito até comigo, por que não? Mas essas palavras que eu estou falando para vocês, servem não só para todos que aqui estão, como para mim, como para os senhores, como para os espíritos que aqui estão também, porque eles sabem da necessidade que temos de sermos fortes a cada dia, de matarmos um leão a cada dia, de pensarmos o que estamos fazendo de nossas vidas. Será que nós estamos só nos preocupando em ganhar dinheiro? Será que nós só estamos nos preocupando com o trabalho, com a roupa que vestimos, com as coisas materiais e as coisas que nós não vemos que estão nos esperando lá fora? Certa feita, lá no centro, nós fazemos um atendimento fraterno, e tinha um cidadão, eu gostava muito dele, ele é ao centro nesse atendimento, e eu inclusive já tive a oportunidade de atendê-lo. Ele dizia para a gente: rapaz, eu quero sair dessa bebida e não consigo. Eu dizia: você consegue, só é você querer. Mas eu não consigo. Olha, eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Ele me chama de professor, né? Vou fazer uma pergunta ao senhor, professor. Pois não, eu estou atendendo para a terra. Diga uma coisa: será que meu pai, que bebia tanto e morreu bebendo, está comigo? Aí eu disse para ele: olha, eu penso que você pode ser que sim, pode ser que não, depende muito da sua mentalização. Como é que você está mentalizando ele? Ah, eu estou mentalizando ele perto de mim. Lógico, que ele estava bem próximo, captado pelos seus pensamentos. Ele dizia lá que queria ver a sua netinha nascer. Pois bem, no belo sábado ele estava no encontro de casal com Cristo, numa igreja católica, de manhã, com a sua esposa. E lá estava ele brincando, porque ele era muito alegre, conversando com todos. Quando foi à tarde, infelizmente só passou mal e à noite veio a falecer. Então o que eu estou dizendo para vocês, essas mensagens, é que o tempo é curto. A gente tem que fazer o agora. Allan Kardec começou a receber as informações dos espíritos, ou acreditar no espiritismo, com mais de 50 anos de idade. Não foi com 20, 23, 30, foi com 55 anos ou mais de idade.
Ele veio falecer com quanto tempo depois? 9 anos depois, 64 anos, se não me engano. Jesus Cristo veio aqui ao nosso planeta e 3 anos apenas modificou o mundo. Até hoje, no ano de 2013 anos depois, nós estamos ainda pensando na mensagem que o Cristo deixou. Ele falou: tudo pode passar, menos as minhas palavras. Meus queridos, essa é a chance da nossa renovação. É a chance que Deus está nos dando de estarmos aqui juntos, reunidos em nome do nosso Senhor. Quando tantas outras pessoas estão lá fora, bebendo, farrando, fazendo tantas coisas mais, fumando. Eu ensino à noite também no EJA, Educação de Jovens Adultos. O que vocês possam imaginar de crianças, 16, 17 anos, fumando maconha é brincadeira. Teve uma criança de 17 anos de idade que veio a mim: professor, eu tenho uma coisa para lhe mostrar aqui no meu celular, porque hoje o celular tem foto, né? Eu digo: pois não, meu filho, é a sua filha que nasceu? Não, professor, me dá uma olhadinha. Quando eu olhei, era uma plantação de maconha que ele tinha em casa. Eu digo: meu Deus do céu, meu filho, dá para você. Aí pronto, ele vem com vários argumentos que eu fico sem argumento até, porque ele vem com palavras científicas e mais científicas do que seja isso, e vem, bota política, bota social, e você fica: meu filho, eu apenas te digo, para, enquanto é tempo, porque o tempo, a gente não sabe quando é que vai parar. Meus queridos, eu queria falar para vocês 3 coisinhas apenas. Para sermos perfeitos, basta que tenhamos o seguinte: eu penso e li dessa forma. No céu e inferno tem escrito isso. Primeiro, arrependa-se. Arrependa-se de todos os males que você fez, de todas as coisas más que você fez a alguém. Arrependa-se. Arrependa-se de uma palavra, digamos, mais grosseira que você disse para uma pessoa amada. Arrependa-se. Arrependa-se das coisas que você não fez, mas que deveria ter feito. Arrependa-se. Mas arrependa-se do fundo do seu coração. A outra situação: por que você tem que se arrepender? Porque o arrependimento abranda as dores da nossa alma. Quando você se arrepende, você se sente mais leve. Experimente. Se arrependa do grito que você deu do seu filho. Se arrependa do grito que você deu da sua esposa ou do seu esposo. Se arrependa daquela pessoa que veio até você dar um abraço e você recusou, de apertar a mão e você não fez. Se arrependa. Porque o arrependimento abranda as dores da expiação. Expiação. Esse é o nosso segundo projeto. Quando é que nós sabemos que estamos passando por expiações? É simples. A expiação são sofrimentos físicos e morais que nós passamos. Como é que nós nascemos tão sãos e outras pessoas nascem aleijadas, deficientes, cegos e tantas outras coisas aparecem no corpo? Isso é uma expiação. E moralmente então nem se fala. Que existem coisas imorais nesse planeta é brincadeira. Está aí esse cantor novinho fazendo besteira. Está aí tantas outras coisas que eu não vou colocar porque são imensas. Então a expiação é justamente isso. É você passar pelo sofrimento físico e pelo sofrimento moral. Por fim tem a reparação. Aí é a mais importante. O que é a reparação? A reparação é você fazer o bem às pessoas que fizeram mal. Aí é o mais difícil. Já pensou? Você fazer o bem a quem te fez mal. Mas você não quer ser perfeito como nosso Senhor Jesus Cristo foi e é. Por que não tentarmos devagarzinho chegarmos até aí? Sim, nós podemos e como nós podemos. Porque cada um é dado segundo as suas obras. Meus queridos, eu tenho um pouquinho de tempo e eu trouxe para vocês uma mensagem que eu gostaria de dizer rapidamente.
Eu faço um curso de mestrado em psicanálise, e nesse curso, domingo passado, nós recebemos uma mensagem maravilhosa do nosso professor. Eu queria passar para vocês. É de Charles Chaplin. Vocês poderiam escutar. Rapidinho. Presta atenção. Espero que sirva para alguns de vocês. Serviu bastante para mim. Quando me amei de verdade. Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato, e então pude relaxar. Hoje sei que isso tem nome, se chama autoestima. Quando me amei de verdade, pude perceber que minha angústia, meu sofrimento emocional, não passa de um sinal de que estou indo contra minhas verdades. Hoje eu sei que isso é autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa não está preparada para aquilo, inclusive eu mesmo. Hoje sei que nome isso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável. Pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje sei que se chama amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de temer o meu tempo livre e desisti de fazer grandes planos. Abandonei os projetos enormes de futuro. Hoje faço o que acho certo e o que gosto. E quando quero, ir no meu próprio ritmo. Hoje sei que isso se chama simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer sempre ter razão. E com isso errei muitas vezes menos. Hoje descobri que isso se chama humildade. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de preocupar-me com o futuro. Agora me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez. Isso se chama plenitude. Quando me amei de verdade, percebi que minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Tudo que eu falei, tudo isso é saber viver. Que a paz continue com vocês. Muito obrigado, Orlando. Sua grande sintonia com esse Vamos continuar nessa paz, nessa serenidade, recapitular um pouco as palavras do nosso irmão. Que efeito essas palavras causou em nós? Que construção podemos fazer com essas orientações? Nessa sintonia, vamos ouvir a prece de encerramento do nosso irmão. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a Maria, nossa mãe. Vamos agradecer a comunhão de Cristo em toda a nossa casa. Vamos agradecer a Jesus por ter nos deixado uma oração tudo, uma oração que nos ensina, que nos protege. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, hoje, agora e sempre.
E assim, em nome de Deus, Jesus, Maria de Nazaré, Fabiano de Cristo e os dirigentes da reunião pública na noite de hoje, rogamos a permissão para dar por finalizado. Que todos sigam em paz, com Deus e Jesus no coração. Aqueles que estão necessitando paz, aguardem sentado que serão chamados. Os demais que retornem aos seus lares, com muita felicidade e saúde.